Tá. Cá estamos nós, novamente renovamos os votos de muito boa noite aos nossos teleouvintes. Bem-vindos a mais uma emissão do canal do FM TV Notícias, no ar e consigo o programa Onda Informativa. Hoje, para mais uma síntese, e o filho da casa regressa, não é? José Gama, mais uma vez disponível para nos dar aqui alguns subsídios em relação às manchetes que fazem o país e o mundo acontecer. Bem-vindo de volta. Bom dia, boa noite. Boa noite, boa noite. E essa disposição? Tá boa. Isso é o mais importante. Desde já agradecer por ter aceito o nosso convite de última da hora, sempre disponível. Os nossos agradecimentos por essa consideração. Tá. Faz parte. Com certeza. E sem mais demora e sem perder tempo, vamos começar por analisar as manchetes que vão andando um pouco pelo país e não só, começando mesmo por falar deste mais um marco histórico que Angola vive atualmente sobre a visita do Papa Leão XIV no seu terceiro dia de visita. É pela terceira vez que o país recebe um Papa. A primeira vez creio que foi em 92, creio que no mês de julho, qualquer coisa assim, em que o Papa João Paulo II esteve também fora de Luanda e recebeu os líderes políticos. O país acabava de sair do conflito armado e recebemos o Papa. Foi o primeiro marco. O segundo foi com outro Papa, o alemão Bento XVI, já não lembro o ano, creio que terá sido já não lembro o ano exato. Também foi uma visita histórica, e agora com este novo Papa, que, se não estou enganado, também ainda não está um ano no poder eclesiástico. Exato. Depois da morte ele está a fazer um periplo por África, por alguns países, como passou na Argélia, esteve num outro aí africano, agora veio para Angola e depois vai para, será Guiné Equatorial, creio que é este. Esta visita não foi um pedido, e para que se termine as dúvidas, não foi o pedido do executivo angolano? Bom, geralmente os chefes de Estado vão por conta de um convite também. Não é um trabalho que se faz a nível da diplomacia. Ele vê os países onde ele poderá visitar. Ele, por exemplo, aqui em África, e há critérios. Um deles é a questão da segurança e também o facto de ser um país quase em que a maior parte da população é católica ou cristã. Se nós olharmos aqui na nossa África Austral, para além da Angola, temos Moçambique, mas Moçambique vive um problema ainda de uma certa instabilidade, de raptos, terrorismo. Temos a África do Sul, mas a África do Sul não é um país cristão, ou melhor, não é um país católico. São cristãos, sim senhora, várias igrejas, mas a Igreja Católica não tem aquele peso como tem em Angola. Temos o caso da Namíbia também, tem a mesma particularidade que a da África do Sul. Então, aqui na nossa região austral, Angola torna-se o país representativo em termos do catolicismo, né? Nós temos províncias, como é o caso de Cabinda, que quase 80% ou 90% da população é totalmente católica. Temos, hoje Luanda diversificou-se, mas o melhor exemplo a se ter no nosso país em termos de uma unidade religiosa, uma unidade provincial,
o melhor exemplo é Cabinda. Que esperança é que essa visita do Papa Leão XIV traz à população angolana? Ajuda a renovar o voto de esperança do povo angolano. É um momento que nos coloca numa situação de meditação. O país vai enfrentar uma transição não, vai ter eleições para o ano e o Papa está-nos a deixar aqui mensagem de que devemos respeitar sempre a diferença, que temos sempre que estar de bem e na paz com os outros. Portanto, quando o Papa deixa um país, esse país é deixado num clima harmonizado, vamos sempre pensar duas vezes antes de fazermos algo que atenta contra a nossa paz de espírito, embora que aconteceu em 1992, ele saiu daqui, mas logo a seguir tivemos ali o problema do regresso do conflito armado. Com certeza, com certeza. Será que depois dessa visita iremos assistir uma reconciliação nacional? É uma água mole em pedra dura, bate, bate até que fura. Uma mensagem que, pelo menos, o presidente do maior partido da oposição, UNITA, tem estado a buscar reconciliação nacional. É desta vez que teremos esse reaproximar de uma reconciliação nacional num país Vai ser em que uma as estimas... tentativa, porque nós já tivemos aqui um Papa, já tivemos um segundo Papa, que é num período já de paz, sem guerra, apelou também para a reconciliação e não houve reconciliação, porque nós estamos num país que nunca experimentou uma transição, uma alternância de poder. Temos um sistema um partido dominante que luta pela sua sobrevivência, pela sua permanência no poder, e quando alguém luta para esta finalidade, está destinado também a cometer atropelos contra a reconciliação nacional, porque ele precisa de destabilizar os espíritos para depois ele se apresentar como solução das coisas. Então, ele precisa da ausência de reconciliação, que é para ele depois pedir às pessoas para votarem nele na qualidade de entidade ou partido que promove a paz. Por isso é que sempre que há eleições temos aqui o MPLA a apresentar-se como o Partido da Paz, e ele pede e apela depois para que votem na paz. Temos uma CNE, a própria Comissão Nacional Eleitoral, que faz uma campanha de voto, de apelar as pessoas a votarem pela paz. Pela paz. Mas antes da votação pela paz, o que é que o partido no governo faz? Faz uma campanha, dizer que o outro quer a guerra, que o outro quer dar golpe de Estado e etc. E ele é obrigado a criar alguns factos para simular que são verdadeiros, e depois ele vai pedir para votarem na paz. Então, quer dizer que antes dele ir para as eleições, ele próprio cria instabilidade com uma paz negativa, né? Quando estamos a falar paz negativa, é quando vamos recorrer a discursos de violência, de intolerância, intimidade. E isso aconteceu connosco em 2022. Em 92 também, não é? Frases que foram passando e vão passando ao longo desta visita do Papa, em que ele manifesta a vontade de Angola de ser um país livre de escravaturas impostas por elites com muito dinheiro e falsas alegrias. Isso foi uma indireta para o governo? Será que antes dessa visita o Papa Leão XIV fez um levantamento daquilo que é a verdadeira realidade que o país vive?
Bom, o Papa é chefe de Estado do Vaticano. Uhum, E o Vaticano tem uma estrutura que se chamou, tem outro nome, mas na sua fase inicial uhum, chamava-se Santa Aliança. E dizia-se que a Santa Aliança, o Papa tem o Deus no céu uhum, e na terra tem a Santa Aliança. Isso que quer dizer? A Santa Aliança é os ouvidos e os olhos do Papa. A Santa Aliança, em outras palavras, é o serviço de inteligência ou de informação do Vaticano que ele tem na Terra. E este serviço é um dos maiores do mundo, uhum. com uma das maiores redes de informação. Porque nas aldeias temos ali os padres que estão a pregar a catequese, etc. Ele tem o contacto, ele tem a informação dali das aldeias, daquela população, tem toda a informação. Então, isso para dizer, quando dizia no início que o Papa tem o Deus no céu e na Uhum. terra ele tem a Santa Aliança, que é essa rede de informação. Então, ele quando vai para Angola, ele já sabe a realidade do país, porque os bispos, a rede de informação que ele tem, informam-lhe. Ele tem a nunciatura apostólica, que é a Embaixada do Vaticano em Uhum. Angola. Esta lhe dá informação. Então, quando ele vai fazer um discurso, é com base no levantamento que a Santa Aliança, que esses serviços de informação que ele tem, faz. Daí que ele fala nas falsas alegrias, né? E nas escravaturas impostas. Portanto, ele fala com base na realidade que lhe colocaram na mesa, que ele, antes de ir para o país, já tem o conhecimento. Exatamente. Está hospedado na província de Luanda. Hoje, segunda-feira, foi para Lunda Norte, Saurimo, Uhum. exatamente, e manteve contacto direto com a população. E já mesmo para terminar, para passarmos para outro tema, qual é o impacto que esta visita vai trazer uma vez mais para o país, principalmente para os holofontes internacionais? Primeiro é que ajuda também a trazer, a promover o turismo religioso. Uhum, Nós temos em Portugal que muita gente visita Fátima, né? Sai de um sítio para outro para visitar a Fátima, aquilo é o turismo religioso. uhum, Está-se a construir uma basílica na Mochima uhum, e isto também vai fomentar este mesmo turismo. Então, a visita do Papa coloca Angola nos holofotes internacionais. A gente, se olhar para as rádios da Alemanha, de Itália, de todo mundo, está todo mundo a falar sobre o Papa. Ele veio com um batalhão de jornalistas de fora. uhum. Então, hoje, Angola é mencionada constantemente nos principais canais de informação do mundo. Então, ajuda, de certa forma, a promover a imagem de Angola e mostra também que o país é seguro, né? Que se o Papa está a receber o Papa, já recebeu o Biden, o Papa vai para as ruas com o seu Papa móvel, não há risco de sofrer atentados e Uhum. etc. Isto, de certa forma, ajuda também na percepção que se tem sobre o país. Mas não quer dizer que queremos, é nosso desejo que vá se esconder as coisas erradas de Angola. De Angola, Mas exatamente. a visita do Papa traz essa valência também. Com certeza, com certeza. Um facto curioso nesta visita ainda do Papa, não houve tolerância do ponto, não é? A população não foi mantida em casa, circulam livremente pelas ruas, não foram impedidos pelas autoridades. Isso mostra que há uma mudança de comportamento, pelo menos por parte do executivo.
Bom, o Papa fez uma missa no domingo, Uhum, então não havia necessidade de se declarar a tolerância de ponto no domingo. O domingo em si já é um dia de tolerância, uhum, então não havia necessidade eh, de fazer mais esse anúncio. E hoje ele esteve nas Lundas e as Lundas, o número de população ali é pequeno. Então, uhum, viu-se que não havia necessidade de declarar tolerância do ponto, porque até deve-se respeitar também e uhum. deve-se aprender com Angola um Estado laico, que Ok. respeita todas as religiões. Porque se nós hoje declararmos tolerância de ponto pela vinda do Papa, amanhã como é que fica quando chegar um líder de uma outra religião? Suponhamos vai chegar aqui o líder do islamismo, ou dos Uhum, muçulmanos, dos judeus, de outras religiões, ou o líder fundador da Igreja Maná vem em Angola, também teríamos que declarar tolerância. Então o governo não fez isso. Não fez isso, penso que também por respeito às outras demais congregações religiosas. Cheias em Benguela, houve aí uma grande movimentação, mobilização, posicionamento dos líderes dos partidos políticos. Adalberto Costa Júnior em prontidão e manteve contacto com a população afetada. O presidente João Lourenço tardou a sua solidariedade, se calhar por uma questão estratégica. Ainda assim, continuam os apoios a chegar a nível da província de Benguela. Sim, continua a haver apoio, estamos a seguir pelas redes sociais, muita Exato. gente a apoiar a população de Benguela, sobretudo as vítimas das cheias. Uhum, A semana passada houve apoios de vários grupos saídos de Luanda. uhum, Vimos aí também a Elias Republicano fez o anúncio dizendo que iriam despachar caminhões com donativos também, chapas para estas mesmas vítimas. Há grupos empresariais que continuam também a fazer e entendemos que é positivo, é bom essa onda de solidariedade que nós temos para com a população de Benguela. Fala-se numa doação de 1 bilhão de kwanzas doados pela empresária Isabel dos Santos, mesmo distante do país, solidarizou-se com esta causa. Também lemos isto, Uhum, não houve confirmação por parte da Isabel dos Santos, uhum, pareceu-nos mais ser uma informação imprecisa, ok. embora que ela também é rápida ao reagir. Nestes valores, a Isabel tem as contas bloqueadas em Angola. Uhum, Tem as contas bloqueadas, já ouvimos o seu advogado, Sérgio Raimundo, a dizer que ele faz aquilo como um patrocínio e em consideração ao José Eduardo dos Santos. Mas a uhum. verdade é que ela tem as contas bloqueadas aqui. Para fazer a doação dos tais kwanzas, precisava de ter de um canal financeiro para fazer. Então, aí que estávamos a dizer que a informação não nos parece ser precisa. Mas só a própria Isabela que pode depois vir confirmar ou desmentir. Portanto, não houve ali nenhuma sustentação. Se recebeu, quem foi para onde, quem foram os doadores, quem foram os Os intermediários, emissários, exato. quem foram os intermediários. Ninguém viu ninguém a levar coisas para Benguela. Uhum. Portanto, reitero novamente que a Possa informação ser pode não ser verdadeira. precisa.
Exatamente. Renovamos votos de muito boa noite aos nossos teleouvintes. Vamos pedir que façam um tap-tap na tela, partilhem muito a nossa emissão para que mais pessoas venham assistir a essa nossa viagem, que vai ser curta, aproveitando aqui a disponibilidade de José Gama. Vamos falar do jogo de xadrez, parece mais damas. A verdade é que há uma verdadeira dança das cadeiras no que diz respeito à política interna do MPLA. O jogo está interessante Uhum. e há conhecimento que o presidente, para certos cargos, ele aprecia figuras com perfil militar. E para a sucessão presidencial ou para o cabeça de lista às eleições de 2027, o Presidente da República quer ser ele a escolher, e há uma linha de generais que estão neste processo de sucessão. Tem o general Fernando Garcia Miala, fala-se agora também do general Furtado, tem também civis como o Manuel Homem, que veio do aparelho de segurança do Estado e hoje está no Ministério do Interior. Fala-se também de Carlos Feijó, que é também civil, mas essa semana vem um novo elemento, que é o general Eugênio César Laborinho, que dentre eles tem uma particularidade extraordinária que o presidente procura também, que é a lealdade. Exato. De todos estes candidatos, a figura mais leal e que nunca ou raramente podia trair o presidente, ou que o presidente se sentiria mais confortável, acaba por ser o general Laborinho. Por quê? Porque há uma relação de mais de 50 anos entre os dois, e fora disso são primos, né? Então, É um dado curioso. Então, sendo assim, a melhor pessoa que te pode defender é o teu irmão, o teu primo, a tua esposa e etc. Porque nós estamos a fazer uma transição com um antecedente, que é aquilo que aconteceu com Eduardo dos Santos, que mal fez o step down, deixou o poder, e grupos do partido pressionaram-no para deixar também a presidência do MPLA. E tudo indica que Lourenço não vai querer ainda sair do MPLA, da presidência do MPLA, vai querer estar aí para ajudar no processo de transição, caso o MPLA, o candidato do MPLA, ganhe as eleições em 2027. E sendo assim, ele tem aí a lista de candidatos, que são esses que nós falamos. Tem o nome de Manuel Homem, porque ele já dizia também que gostaria de ser um jovem, e presta uma certa atenção também extraordinária a Manuel Homem, dá-lhe missões específicas que nunca não vista em outros dirigentes, mas também essa particularidade que nós citamos aqui do Laborinho, há uma tensão que aumentou à volta dele. O Laborinho tinha sido afastado, houve ali uma campanha que se dizia que estava envolvido no contrabando de combustível, depois provou-se que afinal aquilo eram fake news, ou que os dados não eram verdadeiros, havia aí lutas internas no regime, e ele foi ilibado disso. Depois, mês passado, ou em dezembro do ano passado, há uma equipa de inspeção que foi enviada no Ministério do Interior para investigar irregularidades, a execução sobre o orçamento desta instituição, onde o Laborinho saiu e agora tem Manuel Homem. Quando o presidente nomeia o Laborinho para governador, não deixa ainda que esta comissão conclua o seu trabalho, ele está-nos a dizer que o Laborinho deste processo está ilibado, está fora. Está-nos a dizer que aqui no meu primo ninguém mexe. Então, a equipa de inspeção que está a trabalhar, se encontrar algo irregular cometidos na gestão do Laborinho, já não tem mais como
ir depois perturbar o Laborinho, porque o Laborinho está com uma extensão, uma reabilitação com certos privilégios, né? Veja que ele tomou posse num dia seguinte, Foi nomeado num foi dia, nomeado num dia exato, seguinte tomou deram-lhe logo posse. posse, a imprensa toda ali a fazer a festa à volta dele, o Papa veio, ele também foi convidado, foram também convidados os governadores provinciais. Provinciais, Os exato. governadores provinciais estavam num sítio atrás, mas o Laborinho estava à frente. É o único governador nesta visita do Papa que se sentou à frente ali junto com os ministros. Quer dizer que o protocolo que está a ser dado ao Laborinho e que se deu ao general Laborinho nesta visita do Papa mostrou que é uma figura especial de quem manda no país ou de quem manda no protocolo também do país, que nesse caso é o Presidente da República. Então são pequenos sinais que ajudam-nos a compreender que está-se aqui diante de um homem da extrema confiança do Presidente Lourenço. Exatamente. Continua a dança das cadeiras, numa altura em que as candidaturas à presidência do MPLA foram abertas no mês de março de 2026. Teremos mesmo eleições no MPLA de múltiplas candidaturas ou é só uma estratégia de distração? Bom, o Presidente promoveu aqui uma abertura inédita no MPLA, que pela primeira vez vai haver múltiplas candidaturas a nível da liderança do partido, a nível da liderança das províncias, nos comitês provinciais, nos comitês municipais. O que vai acontecer aqui é, a nível da liderança nacional do país, do partido, vai ser o João Lourenço contra o Higino e outros candidatos que poderão surgir. Aqui ele vai ter o processo controlado, mas o perigo está nas bases. Suponhamos que temos aqui o município de Micões. O administrador que lá está foi imposto, não é do Micões, ele veio do Namibe. O que é que vai acontecer? Os militantes do Micões podem se unir, apoiar uma candidatura ou subscrever a uma candidatura de um elemento de lá do Micões, ao norte de Cabinda, e derrubarem o administrador que foi imposto pelo partido. Vão derrubar e depois vão derrubar por via porque o município é uma estrutura pequena, é um número pequeno que vai votar, o controle é maior, então vai suceder. O que é que vai acontecer? Vamos ter o processo democrático no MPLA vai começar aqui nas bases. Há província que tem um governador que não é de lá, é de um outro sítio. A população não gosta dele. Pode surgir um alto dirigente na província a concorrer e ganhar esse primeiro secretário que ocupa também a pasta de governador. Então, vamos ter. O que é que vai acontecer? Essas promoções, esta abertura que o Presidente Lourenço está a promover é boa, é positiva, mas vai trazer isso do MPLA nas estruturas concorrerem quadros independentes, né? E o João Lourenço vai ter nessas estruturas elementos que não são dele. Ele está aqui no topo a governar, mas aqui abaixo, nos pés, não tem apoio. Não tem sustentação. Será que teremos nessas eleições ainda Higino Carneiro? Porque anda muito fora dos holofotes. Sim, e Higino Carneiro vai concorrer pela primeira vez nesse congresso do MPLA. Isso, pelo menos, está mais que claro. Ele vai apresentar-se novamente. Creio que está no processo de recolha de assinaturas, porque para concorrer ao cargo de presidente do MPLA requer-se cerca de 5.000 assinaturas e ele está neste processo.
Não vai ser perseguido? O que vai acontecer, o grande perigo, Uhum. não está em ele concorrer ou nas assinaturas. O grande perigo está nos regulamentos que o MPLA vai apresentar. Ele vai te apresentar regulamentos ali que depois cria impedimentos para tu depois validares a tua candidatura. Quer dizer que todos esses candidatos podem vir a ser chumbados logo na avaliação. Eles nem sequer vão ir até as eleições. Eles vão ser chumbados, poderão ser chumbados. E acha que Gino Carneiro consegue, caso aconteça, não é? Conseguirá ele contornar essa situação? Porque eu acho que durante esse tempo os líderes do MPLA, na pessoa, por exemplo, do Presidente da República, foram construindo caminhos que levassem, se calhar, a esta armadilha, não é? Exatamente. O que pode acontecer é ele vir. Pronto, tem que se ter em mente que o presidente Lourenço é o líder do partido e é chefe de Estado. Então, como chefe de Estado, ele tem o Estado à sua disposição para fazer qualquer manobra e o processo estar a seu favor. Ele, aliás, quando ele promove esta abertura, é porque está ciente do que é que ele vai fazer, do que é que ele andou a preparar e porque ele dá garantias de que ele vai ganhar e ele vai ser o próximo líder do MPLA. Com certeza. Candidato à liderança do MPLA denuncia riscos de fraude pré-eleitoral. Fala-se, por exemplo, de recolhas de assinaturas fantasmas Sim, para apoiar um candidato fantasma. Os militantes do MPLA estão a ser coagidos a assinarem algo que eles têm total desconhecimento. exato. Para concorrer à liderança do MPLA, precisa-se a pessoa tem que subscrever uma ficha onde consta o nome do candidato. Só acontece que há elementos que estão a recolher assinaturas, mas na ficha não tem o nome do candidato. Daí que alguns consideram que esta recolha seja para uma candidatura fantasma. E estão a denunciar. Então, eu se vou votar, vou subscrever para uma candidatura, eu tenho que saber quem está à frente desta candidatura. Quando não me colocam um nome, eu não posso subscrever de algo que eu não conheço. Então, Pode perceber. sim, daí que os militantes fizeram esta denúncia, porque acham que não sabem se essa subscrição é para uma candidatura do presidente ou se é para Manuel Lome. E eles indicam aqui, estão a nomear o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, como um dos entusiastas deste processo de recolha de assinaturas que estão a ser chamadas de fantasmas. Fantasmas. Exatamente. A nível, falta um pouco menos de 1 ano e meio para as eleições gerais em Angola, isso em 2027. Como é que avalia, e temos estado a assistir, não é? Já vamos acompanhando movimentações de pré-campanha, principalmente por parte do Executivo e do partido no poder. Sim, a pré-campanha até começou ano passado. Começou ano passado a pré-campanha, porque sempre que há um congresso partidário num partido da dimensão do MPLA, da UNITA, o processo começa sempre com uma pré-campanha. Exato. E no caso do MPLA já começou, desde o ano passado, já tem também os pré-candidatos, desde o ano passado, Gino Carneiro, Engenheiro Venâncio, o Zé Carlos Almeida. Então, agora vamos ir para a fase da campanha oficial, porque desde o momento que o Congresso é convocado, a campanha também pode dar o seu arranque.
Isto por lei é permitido? Não estão a violar a Constituição, no caso? Não, não estão a violar. Aliás, foi o próprio presidente ano antepassado que dizia que não podiam ser precipitados, que deveriam esperar o tiro da largada. Nesse Então, caso, o abençoador. ele praticamente já convocou o Congresso, já anunciou. Ao anunciar, quer dizer que está no processo até de recolhas de assinaturas, quer dizer que se tu recorreste estás no processo de recolha de assinaturas, aquilo pode ser acompanhado também com uma pré-campanha. Com certeza. Como é que avalia o estado de preparação dos partidos da oposição? Falando propriamente da UNITA, que tem estado a promover grandes campanhas de mobilização, pelo menos a nível da cidade de Luanda e não só. Bom, o estado desses partidos, a UNITA fez um congresso ano passado, prepara-se ela própria para ser alternância, pelo menos neste aspecto, em termos de oposição, a UNITA está muito mais avançada. O Prajá também está aí, fez o seu congresso, tem também falado o Prajá também tem trabalhado nesse sentido em ser alternância. E pronto, penso que pelo menos estes dois partidos estão organizados para tal e podem conseguir fazer uma boa mobilização também. Para esse processo. Passando para a parte social, desde o anúncio, por exemplo, da vitória da empresa Indra, para acompanhar aí os dados das eleições gerais, tem-se movimentado, temos registrado, algumas movimentações por parte de alguns ativistas. Por exemplo, Luá Tibeirão e outros ativistas abriram um processo contra a presidente do Tribunal Constitucional. Acha que isso vai dar a algum lugar? Sim, porque Qual é o objetivo dessas denúncias, no caso desses ativistas? Os ativistas pediram uma informação sobre o concurso envolvendo o que a Indra ganhou. Exato. Querem saber quais são os requisitos, como é que foi o processo. Então, nisto, eles enviaram uma carta, um processo de reclamação ou de queixa, processo ao Tribunal Constitucional, e este praticamente ignorou. Então, por haver essa denegação de justiça, o LUAT e o grupo Mudei moveu um processo contra a juíza do Supremo, nesse caso, Supremo não, do Constitucional. Estamos exato. aqui a falar da senhora Laurinda Cardoso. Mas acha que vai ter vai surtir algum tipo de efeito esta denúncia ou este processo? Pode não surgir, mas é bom que seja a Laurinda a tratar mesmo disso, porque se não for, ela amanhã não está mais no tribunal e depois o outro que lá estiver pode fazer um documento a reconhecer que houve mesmo denegação e o nome dela depois é manchado. O bom é ela resolver isso estando lá, presencial e presencialmente. Ainda nas líderes políticas, temos estado a notar uma certa promoção, quase 10 anos depois, da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Qual é o objetivo dessas aparições? Bom, a Ana Dias agora está mais presente, agora faz parte do breu político do MPLA, e ela já esteve perto de entrar para aí, mas na altura acabava de chegar de Washington e o processo foi meio que turbulento e não entrou. Agora o presidente a colocou e ela tem feito um papel que a coloca como os olhos e os ouvidos
quase como se dizem os portugueses, as orelhas douradas do presidente Lourenço neste órgão do partido. Na ausência dele, o secretariado está ali a se reunir. A Ana Dias, como membro do Bureau Político, está ali pertinho. Nas reuniões ela passa também a acompanhar. Então o presidente tem ali uma representante direta nas reuniões do partido. É o que aconteceu a semana passada, na terça-feira. Houve a quarta reunião metodológica do MPLA, em que o secretário-geral, Paulo Pombolo, estava a transmitir aos outros que a orientação do presidente era de que 15% dos membros, dos primeiros secretários, 15% das vagas para o Congresso, para o Comitê Central, deveria ser para os primeiros secretários dos CAP. Então teve de ser a Ana Dias Lourenço a fazer correção na interpretação deste Paulo Pombolo, dizendo que as vagas não eram para os primeiros secretários dos CAPs, mas sim para os membros do CAP, sejam eles primeiro secretário, segundo, não. Então, o papel da Ana Dias está a ter efeito. Ela fica ali para se constituir os ouvidos e os olhos do líder do partido nestas reuniões. Exatamente. Norberto Garcia foi exonerado do cargo e automaticamente foi nomeado para diretor do Centro de Formação de Jornalistas de Angola, Cefojor. É também algo inédito. O Norberto foi nomeado hoje de manhã e de tarde do mesmo dia tomou posse. Quase que nunca se viu isso. Qual é essa estratégia que está na base dessas nomeações, exonerações, tomadas de posse? Ele foi o Presidente da objeto de República tem pressa de alguma coisa? Ele está aí a encaixar as peças do puzzle? Não, o Norberto foi objeto de uma despromoção. Ele estava num órgão que era diretor nacional e tinha a categoria de secretário de Estado. Neste órgão de Gabinete de Ação Psicológica, ele estava num órgão que tinha direito, pelo seu cargo, ao passaporte diplomático. Ele agora, quando vai para diretor do Centro de Jornalistas, deixa de ter o passaporte diplomático, a nomeação dele já não é presidencial, é ministerial, é do ministro. Ele passa agora a responder ao ministro da Comunicação Social. Então, houve uma despromoção. Então, alguém que era secretário de Estado junto à presidência, agora vai responder ao ministro, ou se o ministro não estiver presente, põe a responder junto do secretário de Estado no Carnaval. É uma despromoção que o Norberto teve. Terá acontecido ali algum problema que levou com que o presidente o exonerasse. Tem-se mencionado o caso de alguém que terá falsificado a assinatura do Norberto. Houve aí uma tentativa de burla qualquer, e o Norberto foi a pessoa que terá aberto a queixa ou uma queixa junto aos órgãos competentes. E aquilo chegou ao conhecimento do presidente e o presidente achou por bem tirar, porque quando tiram alguém e não colocam ninguém, a mensagem que passa é que este órgão não é assim mais tão necessário. Fala-se em extinção do órgão que, nesse caso, Sim, por isso é que dizíamos que é provável que possam extinguir este gabinete de ação psicológica, daí que não estão a nomear ninguém. Com certeza. Ainda na corrida para a liderança do MPLA e também para o cabeça de lista para as presidenciais, General Miala fora de jogo, ou nem por isso? O General Miala, para concorrer para Presidente da República, tem que ser o presidente do partido a lhe indicar. É também general, é leal ao
ao presidente, pelo que as pessoas à volta do regime revelam, é competente, tem essa reputação de ser competente, portanto ele pode estar nesta linha também de sucessão presidencial, mas ele não pode concorrer para a liderança do MPLA porque ele teria que ter 15 anos de 15 anos de militância. militância, segundo os Então, estatutos do não MPLA. não tendo, quer dizer que ele, se for cabeça de lista, pode não ambicionar o lugar do presidente no partido, pode não querer amanhã desalojar o presidente Lourenço da liderança do partido. Exatamente. E ele, dos dois, acho que ele deve ter essa capacidade de ser apenas chefe de Estado sem se intrometer na vida do MPLA. Do partido. Exatamente. Acho que as peças da tábua de xadrez começam a encaixar-se, não é? Por um lado, temos o general Miala, que pode não se intrometer na vida partidária. Por outro lado, temos Manuel Homem, que é um jovem, entra em cena, deve ser um cavalo de Troia, que acabou de ser nomeado, Eugênio Laborinho, que até pouco tempo esteve fora de jogo e volta novamente à tábua de xadrez. Como é que nós podemos entender essa jogada do Presidente da República? Qual é o estado psicológico atual do Presidente da República? É preocupante? Está preocupado com essa transição? Tem receio que algo possa lhe acontecer? Qual seria o ponto de fuga? Teria ele coragem de deixar a liderança do MPLA? De que forma é que ele quer deixar o país? Por que ele insiste em querer permanecer na liderança do MPLA? Bom, ele quer permanecer na liderança do MPLA por quê? Porque é o líder do MPLA que escolhe ou que indica quem vai ser o cabeça de lista. Então, ele quer ser ele para indicar o futuro presidente. E depois, ele quer ficar na liderança do partido para ajudar no processo de transição dele para um outro presidente. Porque ele teve um antecedente de que quando ele era o vice-presidente do MPLA, o José Eduardo era o presidente da República, não deixava de ser o presidente da República, e ao mesmo tempo era o líder do MPLA. Ocorreram coisas não muito boas, né? Tinhas ali duas figuras que à volta do José Eduardo Santos que mandavam, como o Copelipa e o Dino, e estes sobretudo o general Dino, terá sido em algum momento deselegante com o presidente Lourenço. Então o Lourenço nesse momento também não quer que isso venha acontecer com ele. Então ele vai querer ter um candidato com quem ele fala, com quem ele se comunica, para ver essa lealdade. Mas nós entendemos que são coisas que deveriam ser feitas já muito antes, e não agora em última. Nós estamos às portas do Congresso do MPLA, das eleições, e até hoje não se sabe quem vai ser necessariamente o candidato. Apresenta-se perfil, né, de militares, mas quem é esse tal militar? Até aqui não há. Só o presidente João Lourenço sabe. Estamos aqui a terminar a nossa abordagem. Eu acho que ele está numa fase mesmo, ele está naquela fase da chamada curva apertada. E consegue sair dessa curva apertada? Se ele pensar país, consegue, mas se ele pensar na agenda dele pessoal, não consegue, porque a primeira coisa que ele vai fazer é sempre pensar na sua agenda, né, no seu futuro político. Mas essa agenda é tão importante de que o país, de que o povo angolano?
Sim, porque ele não quer deixar a liderança do partido, porque ele sabe que se deixa a liderança do partido, o MPLA é uma máquina que depois vai engolir o próprio líder, né? O MPLA tem esse histórico. Todo mundo, ninguém, são casos raros de presidentes do MPLA que saíram bem da corrida ou da liderança do partido. Todos eles saíram de forma brusca. O Mário Pinto de Andrade, que foi o primeiro presidente, como é que ele sai? Incompatibilizou-se com Agostinho Neto e ele viu-se obrigado a sair. O Zé Eduardo, o Chipenda também foi um dos líderes, saiu por problemas. Depois o Zé Eduardo também pelas razões que já conhecemos. Agora é a vez do Lourenço. Tudo pela ganância, não é? Tudo pela sobrevivência política pessoal. Com certeza. Quando fala que o Presidente da República deveria pensar país, de que forma é que João Lourenço deveria pensar país? Que tipo de soluções é que ele deveria implementar, e se é que ainda tem algum tempo, para melhorar as condições que o país enfrenta hoje em todas as dimensões? Bom, quando eu organizo um congresso extraordinário este ano para alterar os estatutos do MPLA, quando todo o ato que estou a fazer agora é o MPLA, combate o Higino Carneiro, os seguidores de Higino Carneiro, quer dizer que a agenda que se está a executar é uma agenda pessoal, é uma agenda de poder, de alguém que está a pensar no poder, como conservar este poder para não ir nas mãos de uma outra pessoa. Então, isto revela o quê? Que ele não está a pensar nesse momento mais país, está a pensar no seu poder. Lamentável. Vamos agora tocar, se calhar não é tão forte, mas olhando na parte social e económica do país, falou-se recentemente de uma tentativa de fraude na instituição que todos nós conhecemos, a AGT, em que alguns funcionários tentaram ativar os 5 dedinhos para levar um bocadinho mais para as suas casas, e vem a ministra das Finanças, Vera Daves, a deixar uma mensagem aos funcionários da AGT para respeitarem o dinheiro dos contribuintes. Numa mensagem meio humorística. Também é um apelo que ela faz, porque ela dá conta que na AGT tem agora grandes problemas. Todo mundo andou aí a mexer, ou coisa parecida. Então aí ela vai aparecer com esse discurso, que é interessante, que ela tem que se projetar como líder, né? Ali do aparelho financeiro do país ou do órgão que paga os salários e etc. Então, é mais ou menos por essa vertente que a gente vê o pronunciamento da Vera Daves. Exato. Que ela tem essa forma de falar de ser meio irónica. Por que acha que, e perante há muitos escândalos, focando principalmente na AGT, por que até agora nem a Vera Daves consegue exonerar a equipa ou a equipa de liderança da AGT, e nem o Presidente da República consegue tomar uma medida perante a ministra Vera Daves? O Presidente não consegue tomar... Não consegue tomar medidas. O que é que aconteceu na AGT? Houve casos que foi a própria direção da AGT que fez a denúncia na polícia, no SIC. Só que quando a TPA e os órgãos aparecem, fica-se com a impressão de que o SIC é que detectou
aquelas irregularidades, etc. Então, as pessoas mentalizam-se de que os homens da GT, né, é que andaram a fazer isso. Neste caso, eu penso que se devia fazer é a própria Vera e o pessoal da GT se comunicarem mais. Se são eles que estão a apresentar as queixas à polícia, então devem ser eles também a chamarem a polícia, chamarem os jornalistas e explicarem, olha, ontem demos entrada de uma reclamação assim na PGR, pedimos para investigar. Mas eles não fazem isso. Eles não têm feito isso. Então, E a GT é apontada em muitos ângulos como maior desmobilização, digamos assim, que tem estado a prejudicar os empresários, os empreendedores angolanos. Sim, uma forma irônica que as pessoas também têm usado a dizer que a GT está a prejudicar os empresários, porque ela é muito burocrática e quando um país tem um sistema deste de alfândegas com burocracia, são dinheiros e rios de dinheiros que se perdem por dia. A população também entende que, por exemplo, a Ministra das Finanças deveria ser exonerada porque não resistamos nenhum tipo de crescimento econômico a nível do país. O único crescimento e que nós assistimos a todos os dias são os financiamentos que o governo tem estado a ir buscar por intermédio do FMI, do Banco Mundial e de outras instituições financeiras para aplicar em projetos que quase 90% da população não beneficia desses projetos, tecnicamente. Bom, deixa lá ver se entendi bem. Exato. Qual seria novamente a questão? A população, perante estes escândalos financeiros e económicos que temos estado a assistir a nível da AGT, no caso, a população já sugeriu, por exemplo, e questiona-se porque é que até agora o Presidente da República não exonera a ministra Vera Davas, não é? E Vera Davas que não tem demonstrado, para além de reuniões de concertações, de busca de financiamentos a nível internacionais ou de instituições financeiras, não tem estado a fazer nada para o crescimento econômico do país. Nós todos os dias só assistimos dívidas e mais orçamentos. Neste caso a exoneração não seria necessariamente da Vera Davos, era toda aquela corrente que participa nessa equipa econômica que se calhar que deveriam colocar os seus lugares à disposição. E por que é que não colocam os seus lugares à disposição? Primeiro é que em Angola ninguém tem a cultura de fazer isso. Aquilo é do tipo que já vimos isso, um prédio da DENIC na altura caiu e ninguém aceitou pedir demissão. Ninguém aceitou responsabilizar-se. Então, essa cultura do povo angolano, dos dirigentes angolanos, em não terem o hábito de pedir demissão. Com certeza. José Gama, nosso muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite e mais antes mesmo de nós irmos embora, eu gostaria que fizesse uma fotografia naquilo que tem a ver com a guerra entre o Irão e os Estados Unidos da América, o impacto que tem estado a causar, impacto econômico, digo, com a subida e descida de petróleo, com o fecho ou não do Estreito de Hormuz, das críticas que, por exemplo, o Papa Leão XIV tem estado a deixar contra o presidente Trump, que já o respondeu também, as ameaças de Trump, toda essa situação, que impacto pode trazer, por exemplo, para os próximos dias? Já fala-se, por exemplo, que, não sei se já melhorou essa situação, que a Europa teria menos de 6 semanas para combustível.
exatamente, ficaria sem combustível. Queria fazer uma Bom, radiografia da vida o primeiro internacional. impacto, a primeira coisa positiva que houve é que a guerra foi suspensa, dando tempo para as partes negociarem ou conversarem. Pela Exato. primeira vez, os Estados Unidos conversou com o Irão, mandou uma equipa de alto nível, não foi um negociador, despachou o seu vice-presidente para negociar. Isso revela que o Trump valoriza Israel quando manda uma delegação assim ao alto nível. Os Estados estavam a negociar, mas não chegaram a um entendimento, porque o que os Estados Unidos está a pedir a Israel, ao Irão, queria dizer o Irão, é algo quase que impossível. É o mesmo que pedir a alguém para se desarmar. Está a pedir ao Irão para desativar por de parte as armas nucleares e que deixe de apoiar aqueles grupos proxies como o Hezbollah, os Hamas, que funcionam naquela faixa que bombardeia Israel. Há outro dossiê que é sobre o porto o Estreito de Hormuz, que ele, ao estar fechado ou bloqueado, qual é o impacto que dá? 20% do petróleo no mundo passa por esse canal e ele, ao fechar, vai encarecer os custos. Os navios não estão a passar, vai haver escassez de petróleo. Havendo escassez de petróleo, do petróleo, o que é que isso vai acontecer? O preço do petróleo sobe. Subindo, esse é o primeiro impacto que isso depois vai causar. O preço do petróleo sobe, já estamos a ver aqui países europeus a entrar, a manifestarem uma certa a manifestarem problemas. E com o preço do petróleo subindo, as coisas em todo o mundo vão encarecendo. Sobretudo para nós aqui, que temos moedas que não são estáveis, né? Com certeza. Mais procura e menos oferta, não é? Como é que acha que pode se resolver esta situação das guerras? Sim, é desejável que isso vá se resolver. Vê-se que o Trump também tem esse desejo. Só o facto dele aceitar ir para a mesa das negociações com os outros, quer dizer que ele percebeu o valor do Irão. Exato. Não pode brincar com o Irão, tem que se sentar com o Irão. Mas neste caso, ele, por questões de segurança e de soberania, não vai ser ele a um dia ir e visitar o Irão. Por isso é que há negociações que estão a ocorrer em territórios neutros, né? Como é o caso do Paquistão, que se deu o seu espaço para que as partes possam lá se reunir. Com certeza. Agora sim, José Gama, obrigada, boa noite, vou sempre. Obrigado, eu. Boa noite. Acho que conseguimos. Ok. Foi a presença do nosso convidado, assim, última da hora, José Gama, que fez aqui um resumo das manchetes que fizeram não só Angola acontecer, mas também o mundo, como principal destaque para a visita do Papa Leão XIV, que está de visita a Angola no seu quarto e último dia de visita, depois de ter cumprido várias agendas, não é? Como a última atividade, digo, que aconteceu nas Lundas, com a grande missa que aconteceu em Luanda e também na localidade da Mushima. A todos o nosso muito obrigada pela vossa presença. Nós voltamos em próximas emissões do canal GFM TV Notícias. No ar esteve o Onda Informativa hoje com José Gama. A voz de programa foi de Hermenegilda Fernandes. Boa noite.